pessoal, aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre Não Confie em Ninguém, do Charlie Donlea. No finalzinho de janeiro eu li Deixada para Trás, que eu trouxe resenha aqui pro canal inclusive, e eu gostei muito, então eu terminei aquele livro e já embarquei em outro livro do autor, e o escolhido foi Não Confie em Ninguém, que inclusive é o terceiro livro que o autor publicou. E, gente, que livro sensacional. Eu simplesmente adorei. Gostei muito de Deixada pra Trás, mas esse aqui, assim, ó, superou as expectativas. Então eu vim comentar sem spoiler com vocês a respeito dessa história. E antes eu quero então pedir pra vocês deixarem seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito a divulgação do canal. Também se inscrever e ativar ali o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Bom, em Não Confie em Ninguém, a gente vai conhecer a história da Grace, que foi condenada por matar o seu namorado. Em uma viagem pro Caribe, ele acaba morrendo, caindo de um penhasco. Todas as pistas ali levam a crer que foi ela que matou ele. Então ela vai presa e está há 10 anos presa numa prisão do Caribe. Mas ela alega então que ela é inocente, as provas foram mal investigadas. Só que ninguém acredita nela, né? Ela foi condenada, tá ali 10 anos presa. Ao longo desse tempo, ela e a melhor amiga dela nos Estados Unidos enviam cartas para Sydney, que é uma jornalista que faz documentários a respeito de pessoas que foram presas injustamente. E acho que, se eu não me engano, os 3 documentários que ela fez, ela conseguiu provar a inocência das 3 pessoas. Então, tanto a Grace quanto a melhor amiga dela ficam enviando cartas aí por uns 3 anos para Sydney, para fazer com que a Sydney queira fazer um documentário sobre ela. Até que, enfim, a Sydney resolve viajar até o Caribe para conversar um pouco com a Grace e entender ali os fatos para fazer esse documentário. O documentário é aprovado pela emissora da Sydney e então ela começa a produzir um documentário em tempo real. Toda semana sai um episódio novo das gravações que foram feitas naquela semana mesma. Então o telespectador está acompanhando ali em tempo real toda a investigação da Sydney e da equipe dela. E acaba se tornando então um sucesso, todo mundo quer acompanhar e todo mundo quer saber o desfecho. Muitas pessoas acreditam já que a Grace realmente é inocente, inclusive a própria Sydney, porque ela investiga várias coisas, inclusive ela chama uma médica forense que vai ser conhecida do público aí do Charlie Donlea para fazer uma investigação a respeito do corpo do namorado da Grace, né, das fotos ali do corpo dele e também da arma do crime. E aí ela começa a acreditar cada vez mais de que realmente a Grace não matou o namorado. E aí então, nessa investigação da Sydney também a gente vai conhecer um pouco mais da família da Grace, dos pais, do irmão que tem um problema de saúde e que é muito, muito apegado a Grace e que tá sofrendo muito com o fato dela estar presa em outro país, onde ele consegue visitar ela só 1 ou 2 vezes por ano. A gente vai acompanhando tudo isso e com toda a investigação, então tá cada vez mais difícil a gente não acreditar que realmente a Grace é inocente. Mas a Sydney vai receber uma carta de uma pessoa que alega que a Grace está mentindo e que ela é sim culpada. Então a Sydney vai partir para encontrar a pessoa dessa carta e fazer outras investigações que também vão ser surpreendentes e vai deixar o leitor ali com a pulga atrás da orelha, vai realmente fazer com que a gente duvide de tudo que estava até então sendo nos apresentado ali, se a gente realmente acredita ou não que a Grace é inocente. Depois desse plot, né, dessa carta que a Sydney recebe, foi até um pouco difícil para mim acreditar que realmente a Grace era inocente da maneira que eu já estava acreditando durante toda a história. Ele tem um desfecho realmente surpreendente que eu fiquei ali nervosa pra concluir ali, pra gente realmente descobrir se a Grace era ou não culpada e se ela não era culpada, quem seria, na verdade, né, caso ela não fosse culpada, e sobre outros fatos que a gente vai acompanhando e vai descobrindo ali ao longo da história. Por exemplo, o conteúdo da carta que a Sydney recebe, né, com outros fatos que poderiam provar que, na verdade, a Grace estaria mentindo. Então a gente fica ali naquela curiosidade. O desfecho foi realmente muito satisfatório, eu gostei bastante. E assim, foi um livro excelente. Novamente, o autor nos deixa imerso nessa história. A gente fica realmente como se a gente estivesse ali dentro, investigando junto, acompanhando, como se a gente estivesse realmente ali lendo e vendo esse documentário junto com todos os personagens do livro. Então a escrita do autor é muito boa, os personagens são bem desenvolvidos. Eu acho que nesse livro aqui foram bem mais desenvolvidos quanto no Deixada para Trás. Sei que são 2 histórias diferentes, né, com personagens diferentes, mas de qualquer maneira eu achei que naquele outro, por mais que eu tenha gostado muito e que tenha sido muito satisfatório, teve alguns personagens que eu acho que não foram tão bem trabalhados quanto nesse livro aqui. Aqui a gente acompanha muito a respeito de todos esses personagens, tanto da Grace, que é a investigada, quanto dos amigos, da família dela
e também da própria Sidney, né? Um pouco mais sobre a própria Sidney, a vida dela, a família dela. Então foi muito interessante. Eu gostei bastante de todo o desenvolvimento desse livro, foi excelente. Ele está aí na lista dos melhores livros desse ano, com toda certeza. Acho que eu tenho que fazer leituras muito boas para ele não ficar entre os 10 melhores. Foi uma leitura, sim, gente, excelente. Eu super indico para vocês. E para concluir aí, eu conto para vocês que eu acabei acertando se a Gracie era ou não era culpada, mas foi difícil acreditar que eu realmente tenha conseguido, assim, acertar, porque durante toda a história eu fui em altos e baixos. Às vezes eu acreditava que ela era culpada, outras vezes eu acreditava, como todo mundo na história estava acreditando, que ela era realmente inocente, e depois eu voltava a dizer, não, ela é culpada, e aí então, no final, quando a gente consegue descobrir ali todos os fatos, né, e realmente botar um ponto final ali, dizer se ela é ou não culpada, e se ela não for, quem foi, eu consegui acertar tudo, e isso não estragou a história, tá, gente, porque realmente, durante todo o livro foi altos e baixos, às vezes eu achava que não, às vezes eu achava que sim, eu montava teoria, eu dizia que não foi ela, foi tal personagem, depois eu não tem como, tem que ter sido ela. Foi um livro de altos e baixos na minha investigação, e eu gostei muito do final, assim, gostei muito do desfecho e de tudo como ele foi concluído. Eu acho que foi muito satisfatório, e então, assim, eu super indico pra vocês esse livro, ele é excelente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica de leitura. Eu vejo vocês então no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!